por aqui, análise hoje comigo, o nosso comentarista Gustavo Segré. Segré, muito boa tarde para você. Enquanto a gente vê aí uma escalada na violência, né, como o Viga trouxe, incursões por terra, bombardeios, tem a questão dos brasileiros, 34 brasileiros ainda autorizados a deixar a faixa de Gaza, aguardando aí a liberação para atravessar a fronteira, e Mauro Vieira vindo a público para tentar justificar todas essas tratativas e os esforços do próprio governo brasileiro nessa tentativa também de negociar a saída desses brasileiros, né? Quase que virou um tema doméstico aqui, né, do país. Óbvio que se trata de uma crise humanitária, né, mas a gente acaba esbarrando também por questões políticas. Boa tarde para você. Boa tarde, Soraya, para a nossa audiência também, que nos acompanha nesse sábado. É uma luta desigual. Quando a gente avalia, por exemplo, o exército de Israel confirmou há poucas horas atrás que tinha eliminado Ahmed Siam, um dos comandantes do Hamas, e esse terrorista foi responsável por matar 1.000 moradores como reféns no hospital Rantisi. Então nós estamos falando de pessoas que não estão nada preocupados com os protocolos que garantem a limpa, a transparência em termos de guerra. Lógico, guerra é triste em todas as circunstâncias, mas você tem de um lado o compromisso, a necessidade, a obrigação e a reclamação da imprensa internacional e organismos internacionais e primeiros mandatários, como vimos no caso do Macron, respeito das ações de Israel. Mas do outro lado a gente não observa essa mesma questão. E isso é um problema, porque se estamos falando que um dos terroristas do Hamas tinha 1.000 moradores palestinos como reféns nesse hospital de Rantisi, e ele foi eliminado dentro de uma escola. Então estamos falando de pessoas que não têm a mínima preocupação pela vida humana, que não duvidam em manter os seus próprios compatriotas como reféns para tentar de alguma maneira colocá-los como um escudo humano e evitar que o exército israelita, neste caso, possa chegar até eles. É uma luta desigual, claramente desigual, em que os olhos do mundo estão observando o que Israel faz, mas não dá para ver muita gente manifestando a sua contrariedade, por exemplo, nesse caso em particular, com nome e sobrenome. Um terrorista do Hamas foi eliminado dentro de uma escola e tinha 1.000 moradores de reféns do palestinos dentro desse hospital de Rantisi. Então, é uma situação complexa. Tomara que possa se encontrar uma solução e que a paz volte, mas a gente observa essa reclamação de alguma maneira muito desigual em termos do que é exigido de um e o que é exigido para o outro. É uma guerra também de narrativas, né, que a gente acaba percebendo ao longo de todo esse processo. Exatamente. Pode falar, perdão. Não, imagina, Soraya, exatamente. Essa questão das narrativas em que nós tivemos, inclusive, aquele velho ataque histórico, o primeiro ataque no hospital, em que, segundo o Hamas, tinham falecido 500 pessoas, tinha sido Israel, depois se comprovou que não, que o míssil não tinha caído dentro do hospital, senão no estacionamento, e que tinham sido 147 pessoas. E isso não quita a seriedade do assunto, a gravidade do assunto. Estamos falando de 147 pessoas. Mas a narrativa muitas vezes ajuda para colocar os olhos somente em um e não no outro também. É isso. Obrigada, Segré. Até já.